Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Daniil Medvedev e Sebastian Korda. O russo finalmente vence o americano, que o derrotou duas vezes na temporada passada, nos dois jogos em que eles se enfrentaram. 2 sets a 1 nesse jogo aí, válido pela terceira rodada de Indian Wells. Medvedev avança às oitavas de final. Mas é aquele jogo que eu acho que é agridoce, né? Por um lado, ele foi muito bem no fundo de quadra, conseguiu finalmente incomodar o Korda de uma maneira que ele não havia conseguido nos dois jogos anteriores, né? Óbvio, o Korda estava mais errático, ele não foi tão bem quanto nas últimas duas vezes que eles se enfrentaram, mas eu acho que isso também se deve ao Medvedev, que a meu ver não recuou em relação aos ataques do americano e em vários momentos conseguiu ser mais propositivo, conseguiu machucar mais. E foi um jogo de altíssimo nível no fundo de quadra. A questão que a gente fala do agridoce, né? De um lado tá doce, mas o lado ruim é o Medvedev está sacando muito mal, mas muito mal mesmo. Foram 10 duplas faltas hoje. E assim, né? Um jogo em que ele foi quebrado 7 vezes. Não é exagero. O Medvedev foi quebrado 7 vezes. A diferença é que ele quebrou corda 9 vezes. Por um lado, tá devolvendo muito bem, tá entrando nas trocas de bola. Por outro lado, ele tem sacado muito mal. O número de aces dele tá baixo. E a questão é, ele tem colocado pouco primeiro serviço em quadra. Isso pode, obviamente, depender do quanto que o adversário coloca pressão nele. Por exemplo, contra o Eubanks lá em Wimbledon, no momento em que ele começou a se sentir mais confortável, ele estava acertando quase 90% de primeiro saque. Mas na hora que ele foi enfrentar, por exemplo, o Alcaraz no jogo seguinte, né? O primeiro saque caiu muito porque a pressão que o adversário coloca. Às vezes o adversário te força a fazer um pouquinho a mais com o saque. E eu acho que nesses momentos falta um pouquinho daquela consciência de que, olha, eu tenho que construir minha confiança no serviço e se eu ficar exagerando demais, eu posso dar muito ponto de graça. E 10 duplas faltas é um negócio que você não pode deixar acontecer, né? E o segundo saque do Medvedev é confiança zero, força demais na maioria das vezes, a colocação não é grande coisa, e hoje ele acabou sofrendo muito mais do que deveria contra o Sebastião Korda, né? Eu acho que até pela maneira que a partida se desenhava, né? Ele teve duas quebras à frente no primeiro set, mas acabou virando ali um 6-4. Mesmo assim, jogando melhor. No segundo set, chegou a ter quebra à frente duas oportunidades, e aí o Korda cresceu muito no final do jogo, né? Pelo menos no final do segundo set, melhor dizendo, né? Assim, há de se dizer, né? O Korda para muita gente é o tenista mais talentoso assim, entre os americanos, né? Dentro do top 100. Obviamente, no top 100, os melhores que o país produziu atualmente. A questão é, ele pode até ser o mais talentoso e o maior teto de produção, mas ele não é um tenista hiper confiável. Existe um motivo para ele estar em 29 do mundo e não é só por causa das lesões, né? Ele é um tenista que, a meu ver, ele é um cara muito unidimensional. Ele tem uma fórmula de jogo que lhe permite ser muito competitivo quando ele consegue fazer isso funcionar, que é um jogo extremamente agressivo, cortando o tempo de reação. Eu acho que assim, no final do segundo set e as trocas do fundo de quadro do terceiro, ele estava muito bem, ele estava conseguindo ali manter um nível alto no fundo de quadra, mas chega um momento ali que o Medvedev começou a devolver uma bola atrás da outra e acabou que o Korda começou a exagerar. E aí que vira o ponto, né? O Korda, quando ele tá jogando bem, ele incomoda qualquer tenista. A gente já viu isso contra o Nadal, já viu contra o Djokovic. Ele faz um negócio assim impressionante. Já ganhou do Alcaraz no Saibro, ele tem essa qualidade. A questão é, quando ele perde a confiança, comete muitos erros não forçados, é aí que eu falo com o Medvedev, tipo, ele podia ter resolvido esse jogo antes, né? O segundo set, naquele início, e estava muito superior ao Korda no fundo de quadra, né? Eu acho que naquele momento ele começou a errar demais também, né? Esses momentos que o Medvedev teve acabaram sendo problemáticos, mas em um contexto geral, há coisas que eu vejo de positivo no jogo dele, mais ofensividade, eu acho que isso é legal, né? Eu acredito que ele tem que explorar mais mudanças de direção, mas fez um bom trabalho no jogo de hoje, tá aí, né, nas oitavas de final e vai enfrentar o Grigor Dimitrov, né? E assim, é um histórico positivo para ele contra o búlgaro, mas não quer dizer que o jogo vai ser fácil, até porque o búlgaro vive o melhor momento da carreira. E vale lembrar o último confronto entre os dois, por mais que o Medvedev tivesse cansado daquela final que ele teve contra o Sinner lá em Viena, né? O Dimitrov ganhou a partida. Então, curioso para ver como isso vai funcionar, ainda mais numa superfície tão lenta quanto essa de Indian Wells. É uma superfície lenta, abrasiva, que absorve muito da velocidade da bola no primeiro kick, mas de qualquer maneira, né, eu acho que assim, o Medvedev se jogar o seu melhor, ganha do Dimitrov, é um jogador melhor, mas
é aquela história, essas oscilações que podem ser o perigo para essa partida, que transformam um jogo que teoricamente ele é o favorito em uma partida muito perigosa. Então assim, o Medvedev tem que sacar melhor. Eu acho que mais do que tudo no jogo dele, o que está deixando ele na mão nesse momento é o saque. Em termos de fundo de quadra e de evolução, não acho que ele está indo mal, mas na questão de saque, isso tem sido um problema. Ele não pode ser quebrado 7 vezes. Hoje ele conseguiu lidar com isso, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.